Viva Bem com a doutora Ana Escobar e hoje a gente tem dois temas aqui para conversar com ela. Boa tarde, doutora, bem-vinda. Boa tarde a todos. Tudo certo por aí? Tudo na paz, e vocês? Tudo bem aí também? Tranquilo, tudo bem. Ótimo. Vamos lá, a gente tem dois temas hoje, mas vou começar por um que é de interesse público aqui, né? Na verdade, os dois são. Mas essa semana a gente teve aqui em Campinas, na região, a liberação, né, a convocação de pacientes com idades mais jovens agora, né? A partir dos 50, A partir né? dos 50, desde que tenham comorbidades. Eu queria que a senhora explicasse quais comorbidades são essas e o que essas pessoas devem fazer. Elas têm que procurar um médico para conseguir uma carta e então serem vacinadas, certo? Exatamente, pessoal, isso é muito importante. Então, existe uma listinha, né, de comorbidades, né, e que o médico deve fazer esse atestado. O médico que segue naturalmente o paciente, conhece o paciente, deve fazer o atestado dessas comorbidades. Para todo mundo ter uma ideia, o que entra nesse grupo de comorbidades? Bom, sem dúvida nenhuma, diabetes, né, pressão alta, isso é importante. Doenças do coração, quaisquer cardiopatias, doenças do pulmão, doença pulmonar obstrutiva, qualquer doença pulmonar, né, mais crônica, obesidade, um tipo de anemia que a gente chama de anemia falciforme, né, ou outro tipo de anemia chamada talassemia major, quem tem sabe, né, doença renal crônica, doenças de fígado, pessoas vivendo com HIV. Então, essas são acidentes acidentes vasculares cerebrais. Então, essas são as comorbidades, né, que fazem parte da lista que permite que as pessoas tomem a vacina. Então, quem tem, conversa com o seu médico, aí ele deve fazer um atestado. Uhum. E aí, né, doutora, é aquilo que a gente sempre fala, né? Tem muita gente que pensa às vezes que, por exemplo, asma, a gente falou na semana passada, por mais que pareça ser, não é exatamente uma comorbidade. Há, em alguns casos, algum tipo de asma, uma coisa mais grave, que pode ser considerada uma comorbidade. Mas não significa, né, que essas comorbidades, elas, digamos assim, gerem um risco a mais para quem vai pegar, por exemplo, para se pegar Covid, né? Então, assim, o que a gente pode falar das comorbidades é que existe um cuidado médico para essas pessoas, não exatamente que é um complicador diante da Covid-19, né? Exatamente. Então, são pessoas que, por conta dessa situação de base, podem complicar. E hoje a gente sabe, como a gente comentou, que só a asma, uma asma controlada, normalmente não está sendo considerada comorbidade. Por quê? Porque as pessoas com asma geralmente não evoluem necessariamente para um quadro grave. Diferente, por exemplo, de quem tem diabetes, que a gente sabe que o diabetes é uma condição que sim, que pode fazer com que as pessoas evoluam para um quadro mais grave. Da mesma forma, a pressão alta, obesidade. Então, existem algumas situações, né, que a gente sabe, essas pessoas podem evoluir. Agora, outras, né, às vezes a pessoa tem uma dor no pé, acha que é comorbidade. Não, não é. Por isso é que é o médico que acompanha, que tem que avaliar cada paciente e definir se ele entra nesse grupo ou não, né? Uhum. E vale dizer também, né, a atenção da pessoa, né? No meu caso, por exemplo, falando aqui um relato pessoal mesmo, meu pai, ele tem 50, vai fazer 59 em julho. Ele faz acompanhamento, mas não faz aquele acompanhamento tão próximo e tal. Ele havia esquecido simplesmente de que ele era hipertenso. Se não fosse eu e minha irmã, a gente tá em cima e fala, pai, agora tá liberado. Então, assim, você que não vai ao médico há um tempo, é bom também reaver isso, né, doutora? Voltar a fazer um acompanhamento para conseguir fazer essa imunização. Exatamente, e sabe, isso vale muito, principalmente para os homens. As mulheres, né, normalmente procuram mais médicos, né, ou que seja o ginecologista ou clínico. As mulheres em geral são muito mais cuidadosas com a sua saúde, os homens não. Então, como no caso do seu pai, né? Ela até esqueceu que ele era hipertenso. Não pode esquecer de tomar remédio. Pois é, doutora. Exatamente. Bom, doutora, outra coisa que aconteceu essa semana, né? Foi a suspensão da aplicação da vacina Oxford AstraZeneca em gestantes. O que exatamente aconteceu? Fala um pouquinho pra gente.
Isso. Então, pessoal, é o seguinte, olha, porque só essa vacina da Oxford, da AstraZeneca, que foi, assim, recomendada pela Anvisa que não fosse dada em gestantes? Porque é o seguinte, essa vacina, ela, houve um caso no Rio de Janeiro de uma moça gestante que veio a óbito porque fez uma trombose. Não há ainda, assim, uma relação direta causa-efeito. Vacina igual a trombose nessa moça, né? Mas já houve outros casos, né, descritos no mundo de, eventualmente, uma trombose por conta da vacina. É importantíssimo dizer que esse evento é raríssimo, raríssimo. E só esses eventos descritos no mundo ainda não justificam, obviamente, a suspensão da vacina em todo o mundo. Não, né? Mas as gestantes são um grupo de risco para trombose. E a vacina não foi testada especificamente nas gestantes, tá? Então, por conta disso, a Anvisa recomendou a suspensão da AstraZeneca. E a vacina da Pfizer e a Coronavac? Essas duas estão liberadas para gestantes, tá? Por quê? Isso é importante todo mundo saber, porque essas vacinas têm tecnologias diferentes. A vacina da Pfizer, né, é só o RNA do vírus que entra, e houve o que a gente chama pesquisa em tempo real. O que aconteceu? Nos Estados Unidos, um grupo significativo de gestantes que eram profissionais da saúde tomaram a vacina da Pfizer e não aconteceu, não houve nenhum adverso, né? Assim, grave. Então, esse estudo feito em tempo real, na população real, na vida real, como se diz, mostrou que a vacina é eficaz. E a vacina, a Coronavac, gente, a Coronavac tem uma tecnologia muito parecida com a vacina da gripe, que a gente já segura para gestantes. Aliás, reiterando a campanha de vacinação da gripe, as gestantes devem ser vacinadas, né, para a gripe. Então, como a Coronavac é muito parecida, realmente não há relato de evento adverso com a Coronavac em gestantes. Então, é isso, pessoal. Quem tomou a vacina de Oxford, as gestantes, isso é outra coisa importante, as gestantes que já tomaram a primeira dose da vacina de Oxford, aguardem instruções, né, do Ministério da Saúde, enfim, da própria Anvisa, para saber se tomam a segunda dose ou não. Isso é muito importante a gente lembrar. E as gestantes que não tomaram nenhuma podem tomar a Coronavac ou a Pfizer, tá bom? Aproveitando, doutora, que a senhora mencionou a vacina da gripe, queria te perguntar certinho, então, sobre esse intervalo. Por exemplo, hoje eu tomei a vacina da gripe. Se daqui, sei lá, uma semana, abrisse a vacinação da Covid-19 para minha faixa etária, eu não poderia tomar, né? Eu teria que esperar. O ideal é você esperar pelo menos 15 dias, tá bom? E se 15 fosse dias entre uma vacina e outra, isso é o ideal. Mesmo que fosse ao contrário, né? Se eu tivesse tomado a da Covid hoje, eu teria que esperar 15 dias para dar a gripe, certo? O contrário, a gente até recomenda 30 dias, tá bom? Então se você tomou da Covid, você tem que esperar 30 dias para tomar da gripe, tá? Por isso é que quem tomou a vacina Coronavac, cujo intervalo é mais ou menos 30 dias, se tomou a primeira dose da Coronavac, espera um pouquinho, toma a segunda dose da Coronavac na hora certa, depois toma da gripe. Depois de 30 dias da segunda dose, certo? Exatamente. Então, ficou claro agora para o nosso ouvinte. Doutora Ana Escobar, nossa consultora aqui de saúde do Estúdio CBN, muito obrigada pela sua participação, por tirar nossas dúvidas. Um abraço e até semana que vem. Um abraço gigante para vocês, sempre aí à disposição, tá bom? Um abraço, doutora. Foi um prazer novamente. Até semana que vem. Tchau, gente.